Alô, muito boa noite. Mais uma vez, estamos aqui para poder fazer mais um resenha Ponto Online História com grandes personalidades do futebol brasileiro e mundial. Hoje recebendo o ex-jogador, treinador gaúcho, né, que foi campeão pelo Vasco, campeão em vários lugares que passou, treinador em grandes clubes no Brasil. Celso, que também jogou aqui em Portugal no Salgueiros, jogou no Vasco, jogou no América Mineiro e outros clubes do Brasil e fora do Brasil também. E Marquinhos, preparador físico, que também foi campeão juntamente com o Gaúcho. Primeiramente, é um prazer recebê-los e obrigado pela oportunidade de estarem participando com a gente e contando história para as pessoas que estão do outro lado nos assistindo. Gaúcho, sua primeira palavra, fique à vontade. Boa noite a todos. Alegria muito grande rever essas figuras aí, né? Essas feras. Tivemos vários momentos de muita alegria, de muitos resultados positivos, sucesso, né? Marquinhos na preparação física, Celso, jogador. E é uma alegria muito grande rever os amigos. Estou muito feliz aqui. Você também, né, Linus? Foi meu atleta. Então, é uma coisa que me deixa bastante feliz de estar nesse momento com vocês aqui e falando para o mundo, né? É uma coisa interessante. Hoje a tecnologia, né, a forma de a gente passar as mensagens é uma coisa bem mais rápida, né, bem mais violenta, né? Até para o bem e para o mal, né? Às vezes as coisas saem pelo lado errado, a pessoa fica crucificada com esta vida. Mas é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Vamos debater, vamos falar de bola, vamos falar de títulos, vamos falar de coisas boas, porque a recordação maior do futebol é o sucesso, né? O sucesso a gente esquece logo, joga na lixeira, né? E muda o dia. Então, estou muito feliz de rever os meus amigos aqui numa noite muito legal para mim, especial. Celso, você que jogou aqui em Portugal, seu boa noite. Boa noite, Lenilson, boa noite, Gaúcho, Marquinho, boa noite a todos os participantes do programa. É um prazer ir com vocês e participando, né, pela primeira vez desse programa aí, Lenilson. Tenho certeza que vai ser um bate-papo show de bola, vai ser top aí, né, nesse momento. Marco Ebert. Boa noite, Lenilson. Boa noite, Gaúcho. Boa noite, Celso. Prazer enorme estar aqui participando. Te agradeço pelo convite. Fazia tempo que não encontrava com o Celso. Estamos nos encontrando aqui online, né? Com você também. Dois foram meus atletas. O Gaúcho eu estive mais recentemente, a gente tem mais contato, né? E vamos tentar aí reviver representar talvez aí uma galera, o Celso como jogador, eu e o Gaúcho como comissão técnica, pessoal que nós trabalhamos juntos, e esse tempo todo que nós vivemos, tentar reviver alguma coisa aqui, contar umas histórias também, né? Muito obrigado pelo convite, Denilson. Nós é que agradecemos e aqueles que estão assistindo também. Vocês têm muita história e os três têm história num clube importante do futebol brasileiro e mundial, que é o Vasco da Gama, que há pouco tempo fez 22 anos, né, de existência, e o Vasco tem uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro e mundial. Gaúcho, você que praticamente foi criado dentro do Vasco, tem passagens importantes e títulos importantes pelo Vasco da Gama. Como é que você vê esse clube e quais são as histórias que você tem para contar de tudo aquilo que você viveu naquele clube tão maravilhoso que é o Vasco da Gama? Eu te confesso que eu sou um dos atletas que mais vezes vestia a camisa do Vasco, eu acho que devo estar entre os 10, aí, sei lá, por muitos anos, uma vida dentro do clube, cheguei com 16 para 17 anos, né? E vivi ali momentos muito, 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 muito legal, entendeu? O Vasco é uma coisa que marca. Toda hora que eu falo em futebol, eu lembro do Vasco, né? Cheguei no Rio de Janeiro adolescente, né? E vivi grandes momentos, campeão brasileiro em 74, vários títulos, né? E foi uma coisa assim que marca, né? Você não tem como pular esse muro aí, esse muro é alto, como eu falo, pular esse muro é alto demais, né? Esse muro é alto. E o Vasco foi uma realização muito grande profissional para mim. Eu achei que quando eu joguei no Vasco e tive os resultados que eu tive no Vasco, não precisava ter jogado em lugar mais nenhum. Eu me realizei ali no Vasco, né? De coração. Foram 13 anos, né? Mas depois a carreira não parou, eu tive que continuar, né? Porque a profissão, né? Aí voltei ao Grêmio, onde comecei, joguei no Botafogo, joguei no Curitiba, Santa Cruz, Fortaleza e tal. Eu Nego de Manaus e parei no Volta Redonda. Mas o Vasco é grande marca na minha vida, né? Depois tive um trabalho
na base, junto com o Marco Ebert, né? Onde descobrimos esse jogador aí, mais ou menos, aí, chamado Celso, jogador mais ou menos, que eu fui ver uma pelada lá e ele estava jogando na pelada, né? Um jogo contra lá o Juvenil do Vasco, e levei ele para o Bom Celso, mesma coisa com você junto também, você estava nisso aí também, junto com o Marquinhos. Então, a história é essa, né? Eu acho que o Vasco marcou tudo na minha vida, é o grande clube da minha vida, é o clube que eu tenho um respeito e um carinho muito grande, e continuo torcendo, e nunca vou deixar, né, o Vasco ficar em segundo lugar. O Vasco é primeiro lugar em tudo na minha vida em relação ao esporte. Marquinhos, o Celso deu uma saída, deve ter acontecido alguma coisa. Marquinhos, sua história no clube de regatas Vasco da Gama, como foi a sua chegada e como você viveu naquele clube? Denilson, eu tive, na verdade, uma parte que pouca gente sabe, anterior, né? Eu tentei jogar futebol também e tal. Então eu cheguei a treinar no Vasco, acabei não ficando, acabei sendo depois federado no Olaria. Então disputei juvenil pelo Olaria. Não foi eu que te reprovei, não, né? Não, foi você não. E quando eu entrei para a faculdade, eu entrei muito novo para a faculdade, eu com 17 anos já estava na faculdade. E aí, jogando bola mais ou menos, estava melhor no estudo, eu fui pelo estudo. Aí me formei cedo também e fui fazer uma pós-graduação, que já era uma especialização em futebol, na UFRJ, né? Universidade Federal lá do Rio de Janeiro. E esse curso, essa especialização, propiciou um estágio, na verdade, nos 4 grandes clubes, para quem estava, para a turma, né? Nós éramos 15 ou 16. E eu escolhi o Vasco. Eu, na época, morava na Ilha do Governador e escolhi o Vasco. Chegando lá, fui muito bem recebido pelo Paulo Angione. Eu me apresentei, na verdade, ao profissional. Eu tinha 20 anos aí, já era formado em Educação Física, por incrível que pareça. O Paulo Angione me recebeu muito bem e eu iniciei esse estágio no profissional. A realidade é essa. Eu acompanhei ali, era 88 isso, era o Lazzaroni, o técnico, e o Luiz Flávio Bongermino, preparador físico, que me deu uma abertura total, profissional, sensacional. Eu quero aqui, não sei nem por onde anda o professor Luiz Flávio, mas quero deixar aqui de público meu agradecimento eterno, a abertura que ele me deu. E naquela época o Vasco viajou, chegou no meio do ano, o Vasco viajou para disputar a Taça Teresa Herrera, né? Que ainda disputava naquela época. Nessa viagem do profissional, eu fui até o amador e expliquei minha situação, que estava fazendo estágio, o profissional viajou, fui parar no juvenil, que é o sub-17, né? Na época era o Jailson, o treinador, com o Dimas, preparador físico, e aí eu fui ficando. Fui ficando, aconteceram algumas mudanças, o Jailson saiu, veio o Lula Paiva, saiu também, veio o Alcir Portela, e o Alcir veio com preparador físico, mas no final do ano esse preparador físico acabou, também não pôde ficar e eu acabei contratado. E aí me deixaram ficar e deram chance, né? E aí fez alguns títulos. Aí eu fui ficando. E graças a Deus foi um trabalho fantástico, né? Eu acho que você, na base, o objetivo principal, evidentemente, que é formar jogador para os profissionais, mas nós conseguimos as duas coisas, né? Formar muitos jogadores, não só para o profissional do Vasco, mas para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, e conquistar títulos ao mesmo tempo. Então foi muito gratificante, formamos ali famílias, né? Porque cada geração foi uma família, tem jogadores que eu converso hoje ainda, ou pessoalmente, ou agora pelas redes sociais é mais fácil, né? Então um carinho muito grande. O maior retorno, na verdade, que eu tenho dessa época não são nem com todo de coração, não são nem os títulos, é o reconhecimento, é o carinho que eu recebo de ex-atletas, tanto dos que jogaram mais, dos que jogavam menos, porque eu acho que eu tenho esse mérito de sempre tratei todos da mesma forma, não escolhi, não é porque esse é titular, reserva, eu sempre trabalhei todos e procurei dar a mesma atenção a todos. Então, o maior retorno que eu tenho hoje é o carinho que eu recebo dos ex-atletas, que hoje são todos já coroas, né? E depois...
Eu sou prova disso, né, Marquinhos? Com certeza. O Gaúcho acabou saindo um pouco antes, né? Porque eu encurtei um pouco, né? Do sub-17 fui para o sub-20, que eram os juniores. Quando comecei a trabalhar com o Gaúcho, de cara ganhamos a Taça São Paulo, né? A Copa São Paulo, que é o único título do Vasco até hoje. Né? Fomos, o Renê era o auxiliar técnico, uma comissão maravilhosa. E depois ganhamos todos os títulos, carioca, fomos bicampeões, Taça Belo Horizonte. E como eu falei, e jogadores indo pro profissional. Né? E daquela equipe tem esse rapaz que está do lado aí, né? Se você me permitiu, gostaria até de contar uma história dele. Ele não claro, falou ainda. Estamos aqui. Mas eu vou contar logo uma história dele que não é uma história engraçada, mas eu preciso fazer esse registro, porque é uma coisa que também pouca gente sabe. Porque o Celso é de 1991, então a gente chama, né, na base, a gente chama pelos anos de nascimento, né? Uhum. Então a galera de 91, é lógico, existe sempre aquela corrida, quem vai profissional, quem não vai, né? Se eu não me engano, quando o Celso estava lá, só o Sidney, zagueiro, já estava no profissional, se eu não me engano, de 91. E talvez o Márcio, goleiro. 7-1. 91, desculpa, tá vendo? 7-1, pessoal que nasceu em 71. E o jogador daquele grupo que estava ali, naquele sub-20, o primeiro que seria, né, fora o Sidney que já tinha ido antes, que seria usado no profissional, teria sido o Celso. Então é uma passagem que aquilo me marcou muito porque, se eu não me engano, o treinador do profissional era Antônio Lopes, convocou o Celso para jogar no final de semana com os profissionais. Nós fomos jogar na quarta-feira com o Sub-20, né, lá na Portuguesa, na ilha. E ali em frente ao nosso banco, o Celso pulou por cima do goleiro para não se chocar com o goleiro. Quando ele bateu naquele gramado maravilhoso, né, ele lesionou o joelho. Então, uma coisa que ele me marcou muito. E depois ele ralou e ele, né, sofreu muito. E esse que está aí em cima, o Gaúcho, foi a pessoa que abraçou ele. Mas a força de vontade do Celso foi uma coisa impressionante, que ele teve muitos problemas, né? Cirurgia, recuperação, que demorou demais, mas ele voltou e se tornou ainda um grande jogador, que ele sempre foi, que ele era um jogador antes, né, da lesão, fantástico, velocidade, habilidade, jogador completo, um atacante que não tem o que falar, né? Finalização, um atacante completo. E teve esse percalço no percurso dele, que ele acabou contornando e ainda lá na frente voltou a jogar no Vasco ainda, foi ídolo no América Mineiro, jogou exterior. Então quero lembrar esse detalhe até para o torcedor vascaíno. Logo depois, se o pessoal tem ideia, no final do ano, quem acabou, né, entrando no jogo e estourou foi o Edmundo. Mas para vocês terem noção do valor que era o Celso, ele estava na frente até aquele momento ali da contusão, entendeu? Então, Marquinhos, uma historinha aí para lembrar. Essa sua história é bem interessante e esse programa ele é feito justamente para isso, para que pessoas como vocês possam passar para aqueles que estão objetivando a se tornar um jogador de futebol profissional, possam entender. E aí você vê o Celso, que se tornou um grande jogador foi ídolo aqui no Salgueiros, né? Aqui Sim. Em Portugal, tem uma bagagem muito grande com os torcedores desse clube e que vai agora poder dizer um pouco da sua história. Então, Lenilson, o que o Marquinhos falou aí foi o drama que eu vivi no Vasco, né? A minha história ela no Vasco ela é muito mais forte por causa desse episódio aí. Eu cheguei no Vasco graças a esse cidadão que está aí em cima aí, que é o pai de muitos jogadores, né? Ele me achou jogando bola aqui em Paracambi, Serapédica. Ele me viu jogando e resolveu me levar para o Bom Sucesso profissional. E aí depois eu fui para os juniores do Vasco. O Marquinho foi um preparador físico que me colocou numa posição para jogar futebol onde poucos acreditavam, que eu era muito franzino mesmo, né? Marquinhos deve lembrar disso. Eu tive que superar... Eu não
né? Eu não tive base, porque o Gaúcho, quando me pegou, já era sub-17, terminando ali o sub-17, não é como hoje, os meninos vêm lá do sub-14, né? Então, foi desde daí um momento de superação. Talvez a minha contusão seja até porque eu não tive essa base, né, de forma física e tudo isso. Mas isso foi para o meu crescimento. Eu fiquei mais apaixonado pelo Vasco, porque o Vasco, a história do Vasco, ela conta o que é o clube. E quem vive lá dentro sabe realmente que isso acontece. É um clube que recebe muito bem as pessoas. Os elencos, desde a sua base, são de amigos, de família. Tem essa coisa do Vasco. Joguei em vários clubes. Joguei no Inter, também é um clube, mas igual o Vasco não tem, em questão de relacionamento entre clube, entre atleta, profissionalistão. Então, a minha história no Vasco, ela marcou pelo drama. E depois o retorno em 96, aquele caso do futebol, né? Eu saí por causa de uma contusão dispensado, o América Mineiro me comprou e eu retornei emprestado. O Vasco depois me pega por empréstimo. Né? O Gaúcho, até eu compartilhava isso muito com o Gaúcho, porque depois disso também foi meu conselheiro, eu sempre ligava, Gaúcho, pô, tô para acontecer isso, o que tu acha? Me levou para o América Mineiro e foi o clube também que abriu as portas para mim. Hoje eu posso falar que eu sou americano porque foi o clube que eu dei na carreira também, graças ao Gaúcho, que me levou para lá, mas o América Mineiro está no meu coração, cara. Gauchão, diga. Aqui vai ter uma pergunta aqui para você, do Ari, que está lá na Espanha. Ari? Ari. Sim. Diga. Ele botou errado, ele queria falar Gaúcho, mas falou Geraldo. Você lembra da sua estreia no Maracanã? Como foi? O meu primeiro jogo no profissional do Vasco, eu tinha 17 anos, foi 1971, Vasco e Flamengo. Eu estreiei no Maracanã. Paulo Amaral me botou no time principal do Vasco, 17 anos, 1971. Primeiro jogo meu no profissional oficial, Vasco e Flamengo. E como é que era a equipe do Vasco naquela época, Gaúcho? Como é que era viver com aquelas estrelas? Porque você tinha muitos jogadores de seleção brasileira naquela sua época, né? Eu te confesso que tanto eu como o Roberto, nós fomos privilegiados, que nós fomos bem assistidos por aquele grupo de pessoas que tinham lá, maravilhosas, que no caso, Alci Portela, Andrada, Buglé, Silva Batuta, né, Tostão, Afonsinho, Luiz Carlos, Alfinete, Renê, que era meu irmãozão, Renê, Alfinete, meus amigos eternos, né? Moisés, todos os caras já com 27, 28 anos, né? E a gente, eu e o Roberto, com 17 anos, 18. Então a gente era mais ou menos aquele que vai buscar café, vai na padaria, e a gente foi no bolo ali, né? E graças a Deus as coisas deram certo. O Tostão falava, eu nunca mais esqueço disso. O Tostão falou, Lagartino, trata bem esses garotos aí que eles vão ser capa de revista. Falava isso, Tostão. Cara de ovo, Tostão. 78 falou, Lagartino, cuida desses dois garotos aí que vão ser capa de revista. No caso era eu e o Roberto Dinamite. Então tive uma história no Vasco muito, muito legal. Muito, muito legal, entendeu? E você sabe que você, quando vai para o profissional protegido pelos caras que você sabe que foram consagrados, Copa do Mundo, seleções brasileiras e clubes fantásticos, caso do Silva Batuta, né? Para mim, um dos maiores jogadores de bola que eu joguei junto. Então, aquilo ali me protegia, me dava força para mim, cada dia, né, evoluir, tentar ser melhor e com uma necessidade muito grande de ser o melhor. Porque no futebol, se você não pensar assim, você não vai a lugar nenhum, né? Você não vai. Se você achar que você já conquistou, que você já é o cara, você está morto. Então, conviver com aqueles caras, meu pai foi ex-jogador, falava assim, você convivendo com esses caras, você vai estar aprendendo todos os dias. Então, sair do Vasco nunca, você vai ficar aqui. E eu fiquei no Vasco aquele tempo todo, né? E, graças a Deus, as coisas deram certo. Celso, seu grupo, qual foi o melhor grupo que você participou? Celso, Lenilson, só um minuto. Tá. Eu tenho que fazer um adendo, que o Gaúcho descobriu o Celso numa pelada lá em Paracambi. Eu tenho que falar um detalhe. A pelada
A pelada foi dos velhos, dos veteranos. Era do veterano, Ele jogou contra o Marquinhos. Marquinhos Jailson era do juvenil. Era o treinador do juvenil. E eu levei o Celso para o Bom Celso e jogou com você, Lenilson, lá. O Celso jogou contra o Vasco. Sim, o Celso jogou sim. contra o Vasco. Do Bebeneiro, não, só fera. Mas na pelada dos veteranos, eu fui o destaque, hein? Queria registrar isso, hein? Naquele dia, Marquinhos, naquele dia eu estava do lado de um cara que é meu irmão, que é um ídolo meu também, que eu gosto pra caramba, que é Nilson Dias. Nós jogamos juntos no time de Master do Vasco. O Nilson jogou conosco. Uma brincadeira, o Nilson foi pelo Vasco. E aí ficou eu e o Nilson vendo o jogo. Eu falei, Nilson, tá vendo aquele centroavante lá? O Nilson falou, Gaúcho, aquilo lá é muito. É o Van Basten, que tinha o Van Basten na época, né? Era o cara. Pô, aquele magrelo lá é danado, Gaúcho, ele corre na ponta do pé. E eu falei, olha, é danado mesmo. Aí eu falei pro Paulão, que era o treinador dele, né? E ele foi lá depois do jogo falar comigo, ele e o Paulão foram falar comigo. Ele falou, olha, vai lá terça-feira treinar no Bom Centro Profissional. Eu senti que ele saiu meio assustado, mas ele foi. Ele foi ali. Ele jogou no profissional do Bom Sucesso, isso em 1990. E depois eu levei ele pro Vasco. Eu falei, vai pro Vasco, vou estar lá com o Jailson lá. Aí eu falei pro Jailson, eu não sei quem você tem aí. Eu não vou ficar dando pelo ar daqui, não. Mas eu vou te falar para você, eu estou trazendo para você uma Brastemp. Uma Brastemp. Não é minhoca, não, é cobra. É cobra, não é minhoca. É jogador de verdade. Aí, meu irmão, deu no que deu. Infelizmente, né, no mesmo ano, praticamente, um ano e pouco, ele machucou o joelho. Aí nós entramos numa outra etapa da vida dele, né, de renunciar a um monte de coisas. E, meu irmão, não foi mole, você sabe muito bem, 3 cirurgias e problema com o joelho e tal. Em 94, ele foi para o América Mineiro. Levei ele para o América do Rio. Primeiro eu levei para o América do Rio comigo. Aí eu fiquei no América do Rio, Celso, vamos embora daqui, que eu vou ficar aqui só para salvar a América, eu vou correr daqui. Aí fui embora para o América Mineiro. Né? E ele foi comigo para o América do Rio e para o América Mineiro. E lá eu falei, Celso, vamos devagar, vamos recuperar. Agradecer até a menina lá, a Renata, né, que era fisioterapeuta, né, Celso? Se eu não me engano, Renata ou Roberta, né, menina lá que era fisioterapeuta. Isso. E aí fez a recuperação e tal. E o cara voltou a jogar. Eu falei, calma que tu vai ser o cara. Calma. Voltou a jogar e jogou em alto nível ainda. Jogou em Portugal, jogou na Arábia, jogou no Internacional e teve uma carreira maravilhosa. Mas essas coisas do futebol, né, Elenil? Você sabe que tem jogadores, cara, que você descobre nem sabe como, né? Mas o meu caso, por exemplo, eu fui tesourinha aqui no Rio Grande do Sul, que jogou com meu pai, me indicou para o Vasco, né? Eu cheguei lá, em 6 meses eu joguei no time de cima, pô. Então, é coisa que acontece na vida da gente, né? Mas, Gauchão, esse detalhe é super importante. Eu participei de um evento, se não me engano, foi Futecom, onde o Paulo Tuori estava também falou o Joel Santana, falou outras pessoas, mas o cara que eu mais me atentei foi o Paulo Tuori. E ele falou uma coisa super importante, falou, o nosso futebol caiu demais porque a gente passou a ter os playgrounds no apartamento dos ricos, vamos dizer assim, e os campos de grama sintética. A gente não tem mais o jogador que joga na rua no paralelepípedo. O não improviso, tem mais o jogador... né? Improviso, né? A palavra certa é improviso, né? Aí criativo, né? Ele falou sobre malandragem. Aí ele falou, a malandragem que eu digo não é você ludibriar, enganar alguém, mas é você enganar com o seu talento, com a sua habilidade, com os seus dribles. E o futebol brasileiro está perdendo isso, porque a gente não tem mais os campos de pelada. Eu lembro que a gente invadia um terreno baldio de alguém que tinha um terreno para vender ou que estava lá largado, a gente limpava, fazia um gol de um lado do outro e jogava pelada. Eu joguei em campo que você tinha que ganhar para jogar para baixo. Time de cima e time de baixo. Pois é. Então, isso não tem mais. E você foi um dos poucos que conseguiu, ainda mesmo depois que isso veio evoluindo, a encontrar esses jogadores. Então, isso foi um mérito dentro daquilo que você viveu, né? Você viveu isso e também deu sequência a isso. O Lenil sabe que... Eu vou dar o nome de um cara, assim, que vocês nem sabem o porquê que esse cara vai parar no Vasco, né? Eu vou falar o nome do cara. É Dedé, o zagueiro. Como é que Dedé vai para o Vasco? Eu fui fazer um jogo treino, eu era diretor técnico de um time chamado Guanabara, a segunda divisão do Rio, e trabalhava no Vasco, na base, no junior. Aí seu Ian, que é o pai do Bruce,
eu tinha um salário com ele para mim ver e montar toda a estrutura do Guanabara. Fomos fazer um jogo treino contra o Volta Redonda. Esse ano é 2008. Isso é 2008. Fomos fazer um jogo treino. Aí eu vi uma zaga do Volta Redonda, Júnior Baiano e Dedé. Quando eu vi o Dedé jogando, eu falei, caraca, isso aí é muito dinheiro. Isso não é pouco dinheiro, não. Isso é muito dinheiro. Né? Velocidade, bom no alto, disposição. Cara, só precisava domar ele um pouquinho. Domar na linguagem nossa é dar para o cara a confiança, a segurança de saber que ele tem que jogar numa parte do campo. Ele não tem que ser o campo todo, né? Entendeu? O Dedé era um cara que ele tinha uma vontade de jogar absurda, né? E até extrapolava, às vezes, passava, né? Aí eu falei com o Roberto. Eu falei, Roberto, tem um zagueiro no Volta Redonda, procura que você tem contato com a Costa Rica, traz esse cara para o Vasco. E aí Dedé vem para o Vasco, em 89. Ficou lá, não foi aproveitado, tal. Mas o destino 99. Leva as coisas, né? Como é que aconteceu? Como é que acontece? Foi embora o Dorival Júnior, não teve a oportunidade de Dedé, foi embora o Mancini, eu pego o time. Quando eu peguei o time, eu falei, meu zagueiro está aqui, está dentro de casa, meu zagueiro. Faltava um mês para acabar o empréstimo do Dedé, do Volta Redonda. O Dedé estava indo para o Volta, estava emprestando ele já para o Guarani de Campinas. Eu falei, não, ele vai jogar. Eu criei um problema sério com muitas pessoas, eu não vou ficar falando nomes aqui, porque não tem porque ficar falando. Não, o melhor zagueiro vai ser aqui, eu vou botar para jogar. E aí? Botei para jogar. O que aconteceu? Na quinta rodada, quinto jogo do Dedé, botaram o apelido do cara só de mito. É o mito. Tá entendendo? 5 jogos o cara jogou. Então as coisas acontecem, né, cara? Entendeu? Se você for ver a história de tantos jogadores que passaram nas minhas mãos, eu chego, não, aqui vai. Não é que eu tiro os outros, não. É que você vê quando o cara é acima. O Celso é um desses caras. O Celso é um cara que eu vi assim, isso aí vai ser muita coisa, não é pouca coisa, né? Porque você vê pessoas, mas quem sabe que lidou com isso a vida toda também. Você vai ver o cara, esse cara vai bater na parede. O Celso não vai na parede, o Celso pula a parede, tá entendendo? Ele pula, ele vai arrumar uma brecha no telhado e vai embora. Agora tem cara que não consegue, vai dar com a cabeça na parede e vai voltar. Tá mas, Gauchão, tem um detalhe importante com relação a isso, pelo menos na minha visão. A sua vivência, a sua experiência, o que aconteceu com você, você aflorou tanto isso que você começou a ter a sensibilidade de olhar alguém ou um atleta e saber, esse vai, esse não vai. Porque você chega ao Vasco da Gama com 17 anos de idade e você se torna titular numa equipe onde tinham jogadores de seleção brasileira. Não é isso? Sim. E ali, essa experiência que você adquire com todos esses, como seu pai disse, ali você vai aprender sobre futebol. Então, quando você sai dali, quando você olha para o lado, você fala, pô, esse eu sei que vai. Sim. Aquele eu sei que não vai. Aquele é minhoca. O outro é cobra. Acho que eu enfrentei, né? Porque para você jogar num grande, para você sobressair num grande, é porque você não é normalzinho, né? Você é diferente, né? Eu costumo dizer o seguinte, o maior teste de um jogador de futebol, é ele não ter o quê? Medo, né? Claro, a competência tem que existir. Às vezes o cara é competente, mas o cara é medroso, o cara é frouxo, né? O cara não consegue aplica em treinamento, em brincadeira, o cara é o cão. Botou valendo, botou na arena, né? Para fazer o trabalho profissional mesmo de uma produção de alto rendimento, o cara se esconde. Aquele talento todo some. Então, quando você prepara um cara, você olha assim num jogador, como eu vi, não é porque o cara aconteceu, né? Quando eu vi o Dedé, quando eu vi um Edmundo, quando eu vi um Fred, né? Quando eu vi um Evanilson, quando eu vi um Felipe Coutinho, quando eu vi um cara desse, assim, um Rômulo, volante, pô, não tem como esse cara não dar certo, né? Tá entendendo? Não tem. Alan. Meu irmão, a pista tá aberta pro cara, vai aí, meu irmão, né? Não, tu esqueceu do Alan, né? Tu esqueceu do Alan. Você se torna uma pessoa destemida, cara. Você não tem. Eu falo sempre, quando você não precisa dar tempo para aquele cara, ele já está no tempo, tá entendendo? Tá com 17 anos, mas tá pronto. E bola não tem idade, cara. Vai lá e joga, meu irmão. Perfeito. Ô, Celso. Eu vou passar mais uma coisa para vocês, que vocês são um pouquinho mais jovens do que eu. Dizer o seguinte: não tem escola no mundo para o Guardiola. Não tem escola no mundo para o Filipão. Não tem escola no mundo para o Joel Santana. Grava o que eu vou falar para vocês.
jogador de futebol tem o DNA, né? Qual é o DNA do Guardiola? Não é o DNA do Barcelona que ele foi. Ele foi criado no Barcelona com o DNA de toque, 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 que vem de Cruyff, vem daquilo ali. Então é um jogador que nasceu com o toque. E é um treinador que permanece com o toque. E não inovou nada, não foi em escola, em faculdade que ele aprendeu isso. Essa é uma parte. Outra, Joel Santana era um jogador que jogou do meu lado comigo. Não tinha recursos técnicos, queria bola longe, bola e marcação, marcação, marcação. Criou o estilo Joel Santana, né? É um jogador, Joel Santana, com cuidado e um treinador com um cuidado defensivo, certo? Aí, quando ele tinha um time fantástico, ele virava o paizão, né? Vamos embora, Filipão, a mesma coisa, tá entendendo? Então, quando você pega um jogador que foi pega um Didi como treinador, Tele Santana, tu acha que o time do Tele Santana vai marcar alguém? O time do Didi vai marcar alguém? Não vai, cara. Então, o time do Guardiola se preocupa com isso? Se ferrou lá contra o Bayern de Munique, quando tinha, né, o Toni Kroos. Toma lá, Redembrin, Rob, toma lá, Ribéry, pum, tá, acabou. Tomou 4, tomou 5, porque ele queria jogar curtinho, pegou um sangue contra lá e um futebol diferente, com bola longa, né? Ele ia para o campo do cara e recebia. Quem foi meu treinador sabe aí, quem foi meu jogador sabe. Vocês, eu me defendia com 7, mas atacava sempre com 3. Com 3. Celso? Né? Verdade. Meu irmão, para vir para cima de vai me atacar, matemática, tem que ser você valente. falava. Tem que ser valente, mas é um estilo do Gaúcho. Né? Quando eu era volante, eu tinha um passe bom, eu botava a bola longe. Então, a minha escola não é. Eu nunca vou ser um treinador de toque, 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 nada. Eu quero o Celso arrancando, eu quero a velocidade, tá entendendo? Isso é um estilo treinador que você carrega desde o tempo do teu DNA de jogador, cara. Não é na escola ou em cursos que você aprende isso, não. Isso está aqui, ó. Tá na moringa do Filipão, tá na moringa do Fábio Braga. Eu falava pro Gaúcho. Cara. Então, essa é a grande verdade do futebol. Fala, Marquinhos. Eu falava pro Gaúcho, e os caras estão atacando, tá ficando bom. Eu falava, o cara acha que dá, ó, o cara vai atacar. Pô, Marquinhos, eu encostava na lambrada, o cara rindo pra lá, aqui, ó, o cara tá atacando lá, ó, vai dar problema aí. Vai dar problema aí. Ô, Celso. Acabava o jogo. 4, Fala. 5, né, Marquinhos? Ó, tem uma perguntinha pra você aí, ó. Celso, qual o seu melhor jogo? Aquele que marcou. Cara, pô, a final de 97 da Série B marcou pelo gol do título, né, cara? Mas, assim, profissionalmente, o jogo do Inter contra o Palmeiras em 99, esse, para mim, foi um dos jogos assim, que eu estava voltando de uma lesão, eu fiquei no banco, o Leão me colocou no banco para jogar esse jogo contra o Palmeiras. Eu não lembro se o Gaúcho estava em Porto Alegre nesse jogo, acho que contra o Santos você estava, mas... Estava no Beira-Rio, estava no Beira-Rio. Foi um jogo dramático mesmo, o Beira-Rio estava muito cheio, eu entrei muito bem no jogo, estava 0-0, assim, o empate colocava o Inter na segunda. E eu entrei bem no jogo, sofri a falta e bati a falta pro Dunga lá encostar o cabelo, a cabeça na bola e fazer o gol que deu alívio ao Inter. Esse jogo, para mim, foi o que marcou assim, a minha carreira, né? E junto com o de 97, que foi o título do América Mineiro. Agora, o melhor jogo, cara, eu já tive assim, jogos que eu joguei muito bem, mas na Arábia, né? Na Arábia Saudita, que aí o nível do futebol também não era igual no Brasil, né? Aí em Portugal também, contra o Porto, sim, contra os times aí de Portugal, mas assim, marcante mesmo foram esses dois jogos. E Celso, conta como é que era aquele grupo seu de 97, a qual você fez o gol do título da Série B e se sagrou campeão. Como era esse grupo? Como esse grupo... Diga. O grupo foi um dos melhores grupos que eu assim, participei. O América montou uma equipe
mesclando a juventude com os jogadores, além de ser experientes, foram jogadores que conquistaram muitas coisas. É isso que o Gaúcho está falando. É muito importante para quem está subindo da base ter jogadores experientes, mas que conquistaram, que gostam de vencer. Não adianta você ter jogador experiente que foram minhocas, né? Como diz o Gaúcho aí. Então tem que ser jogador experiente, aí o América trouxe. Jogador de verdade, né, senhor? Jogador de verdade. Jogador de verdade, cara. Trouxe o Pintado, o cara é tricampeão com São Paulo, da Libertadores. Aí trouxe o Tupanzinho, artilheiro do Corinthians, talismã do Corinthians. Aí levou Boiadeiro. Então, cara, foram atletas que chegaram e, aí o Gaúcho tinha lançado o Rinaldo, Evanilson. Essa galera toda subiu junto com esses jogadores. Eu tava ali no meio, né? Eu não era nem muito novo e nem muito velho. Eu tava ali, né? Aí, cara, encaixou bem. O Alex Mineiro, que formava a dupla de ataque comigo, já tinha saído. Então veio o Rinaldo, veio o Tupanzinho. Foi um elenco maravilhoso, cara. Foi assim... realmente ganhamos e merecemos ganhar aquele título da Série B de 97. Marcou o América, né? Ô, Gauchão, Diga. Dentro disso que o Celso está falando, depois eu vou querer que o Marquinhos também fale, como é que você vê hoje os jogadores atuais? Como é que você encara tudo isso? Porque eu imagino e sei, né, que na época do Celso, na sua época, vocês tinham um grupo e se resolvia sempre tudo junto, as informações eram mais fechadas. Como é que você vê tudo isso hoje em dia? Eu não vou me aprofundar muito nisso, que é uma coisa até que está me afastou do futebol praticamente, né? Porque eu estou me colocando já como uma pessoa ultrapassada. Eu já não tenho mais paciência de conviver com algumas coisas. Tem 2 filhos que são treinadores, estão envolvidos nisso, né? Estão fazendo uma carreira aí, estão brigando para chegar a um ponto mais alto, né? Mas o futebol mudou muito, né, Lenilson? As informações hoje são em excesso, na minha maneira de ver futebol, né? Porque quando eu jogava bola, que eu era jogador, que eu tinha que ir para dentro do campo, que eu tinha que ter um alto desempenho, nem sabendo a informação de onde que vinha, né? Porque era até desmaiar, era até cair, né? Porque você era cobaia, né? Você não tinha dados, os professores não tinham os dados que tem hoje, a velocidade das coisas científicas, hoje a informação não tinha. Então, o atleta ele era testado no limite o tempo todo, né? Você tinha que passar por cima daquelas coisas todas. Coisas absurdas, né? Mas eram coisas aplicadas naquela época. Hoje, o jogador de futebol ele tem informações demais e trabalha numa linha, né? De uma proteção imensa também nesse sentido, né? Sobre qualificação de trabalho, sobre curso de trabalho, sobre material de trabalho, sobre essas coisas todas. Mas tem uma coisa que me incomoda hoje no futebol, né? Eu, como um treinador antigo, né? Eu acho que o jogador, ele no seu mundo, né? No mundo dele, ele gosta de escutar a palavra do treinador, né? Do técnico, né? Porque quando eu era jogador, o técnico, para mim, tinha mais importância do que o presidente do clube, cara. Sinceramente. O presidente vai me pagar, cara. Mas quem vai viver comigo dia a dia é o treinador, pô, né? E naquele tempo, não tinha nem o professor de educação física ainda com bagagem, né? Aí chegou o professor de educação física, juntou-se ao técnico, aí nós tivemos uma avaliação das coisas, eles foram avaliando, as cobaias foram diminuindo, né? Os dados vieram mais fortes e as coisas começaram a acontecer num nível altíssimo. Hoje, o jogador de futebol recebe tudo que é tipo de informação. Agora, o problema maior que eu quero colocar, que é o mais importante nisso tudo, são aqueles 90 minutos, né, cara? Porque os 90 minutos é o final de todo esse trabalho, né? De tudo isso, de fisioterapeuta, nutricionista, de tudo que tu imaginar. É uma semana voltada para 90 minutos. Então, naqueles 90 minutos ali, o jogador tem que estar muito seguro, né? E as informações para eles, atletas, tem que ser muito seguras de um comando só, tá entendendo? Então, um vestiário, na minha maneira de ver, não pode ser tão cheio, né? Um vestiário não pode ter muito pitata aqui, pitata dali, fala esse, fala... Pô, o cara tá tratando do cara lá no joelho, já tá dando piruada, né? Pô, tem que sair pela direita. Pô, Celso tem que ficar lá enfiado. Pô, Lenilson, sai com a bola. Ele tá... Pô, dá chutão, né, Nilson? Dá chutão, né? As informações chegam, né? E o jogador de futebol, na grande maioria, né? Quando eu falo isso, eu falo que quando você fala com cobra, isso não entra. Cobra não escuta, né?
Obra é obra, irmão, é comigo mesmo, eu vou resolver e tal. Mas quando tu fala com minhoca quer proteção. Minhoca escuta qualquer coisa, cara. Aí vira um ambiente pesado, entendeu? Vira um ambiente pesado, de excesso de informações, né? O preparador físico, às vezes o cara quer dar uma pitada de, pô, meu irmão, tu tá correndo pouco, tem que aumentar isso aí, pô. Tá vendo aqui? Tá, pá. Aí o cara já sai para outro caminho, porque o futebol, você tem que fazer o jogador saber ocupar o espaço dele dentro do campo. Aquilo ali eu falo, você vê um bolo, cada um come a sua fatia com elegância. Não pode comer a fatia do outro, o cara vai ficar magro, tá entendendo? E você vai engordar. Então, isso tem que ser o equilíbrio do time, né? Que é o contexto geral disso tudo, é uma produção forte em todos os setores, em todos os sentidos. Agora, você fazer as coisas que largam o vestiário, eu passei por isso agora, aí, recente, fui treinador do Madureira, né? O vestiário do Madureira parecia uma feira, né, cara? 40 mil pessoas dentro do vestiário, né? Aí, pô, meu irmão, tu vai, caraca, eu falava assim, meu Deus, tu falar o quê pros caras? Não fala nada, né? O vestiário tem que ter só a voz do técnico. Naqueles minutos ali de intervalo, são coisas assim de pancada. Pancada para acordar, se tiver coisa errada, né? E liderança nisso. Agora, quando o cara já vem escutando a abobrinha daqui, a abobrinha dali, a abobrinha, meu irmão, é um vestiário, é uma feira, né, cara? As coisas não acontecem, fica difícil. Você trabalha. Eu, particularmente, trabalho hoje. O cara que trabalha hoje com esse oba-oba, que está acostumado com esse oba-oba aí, o cara mais jovem, né? Ele lida bem com isso, mas eu acho que o jogador de futebol, hoje, ele está sentindo falta disso. De o cara falar para ele a real. Ô, meu irmão, não é aqui não, eu chutei essa porcaria, meu irmão, é aqui, ó. Tá entendendo? Para dizer para o cara o caminho que ele tem que seguir. Porque muita informação ele acaba fazendo oba-oba também. Ele está preocupado com o cabelo, com a tatuagem, né? Com que hora que ele vai botar o brinco. Você, pô, acabou o jogo, botar o brinco logo e tal. Então tem umas coisas que perdeu um pouco. Não vou falar, não vou ter saudade, não, saudosista, não é isso. O jogador tem que ter um compromisso muito grande com aqueles 90 minutos, que aqui é 90 minutos ali, vive, né? E traz a semana de felicidade para muita gente, né, cara? Aqueles Perfeito. 90 minutos ali significa muita coisa. Marquinhos, em cima do que o Gaúcho falou, qual é a sua visão disso tudo? É bastante complexo, né? Nós que vivemos uma época completamente diferente nesse aspecto de trabalho, diferente como? Eu, por exemplo, quando trabalhei na base, eu trabalhei na base de 88 a 95. Eu nunca tive um auxiliar, só para você ter uma ideia. Então se tivesse que trabalhar com um jogador que está bom, que está machucado, que está voltando, sala de musculação, enfim, era tudo comigo mesmo. Só para você ter uma ideia da diferença, né? Uhum. Quando depois eu fui trabalhar com equipes profissionais, já mudou um pouco. Mas, até porque a coisa vem evoluindo, ou mudando, não sei se o termo é evolução, mas mudando pelo menos está, né? Uhum. E o que o Gaúcho falou é perfeito. O meu trabalho sempre foi, em relação ao trabalho do técnico, o trabalho de fazer tudo para que ele aconteça. Então, na verdade, eu tinha um comando muito grande dentro do vestiário. Não de falar com o jogador, de arrumar o vestiário para o treinador falar. Com certeza, com certeza. Então, eu não deixava acontecer nada, era a minha função ali, além, né, da minha original, e era assim que acontecia. Isso aí o jogador, ele entra numa rotina. Isso você tem um pouquinho de desgaste no começo, depois já é automático. Agora, evidentemente, isso tem que ter um apoio de fora. Agora, foram muitas mudanças, né? Inclusive, o jogador hoje é profissional com 16 anos, então já tem empresário com 11. Tem garoto de 10, 11 anos que tem empresário. Então, a coisa vai ficando, vão acontecendo coisas, e esse empresário, que é empresário de garotos de 12, 13, 14 anos, ele também é empresário de jogador do profissional. Então, ele não é um empresário qualquer, ele tem influência sobre a direção do clube. Então, é um bolo que vai, entendeu? Se formando e vai ficando difícil, Eu não sei agora, né, veio um treinador de fora, que foi o Jorge Jesus, se ele impôs alguma coisa diferente do Flamengo. Talvez tenha conseguido, talvez tenha tido um respeito maior, não sei. Eu vou te falar do pouco que eu conheço, né, com relação a isso. Ele tem a forma dele, a metodologia dele, e tem que ser do jeito que ele quer.
Sim. É assim que funciona com ele. Tem que ser do jeito Ele dele. chegou lá para isso, né? Para pegar o trabalho dele, né? Exatamente. Não tem outra maneira de funcionar, entendeu? Claro. Então, o Gaúcho falou, toda a minha opinião, lógico que eu tenho a minha opinião, eu passava para quem? Para ele. E mesmo que a minha opinião fosse diferente da dele, ele ia falar, não, beleza, já entendi, mas vou fazer assim. Pronto, a minha opinião passou a ser a dele. Eu falei para ele que eu estou pensando que pode ser ou não uma troca. Diferente do que ele está vendo naquele momento, ou pode ajudar ou não. Eu estou falando para... Né? Agora, o que ele decidiu passou a ser a minha opinião, e ali nós vamos juntos. Mas isso é entre eu e ele, não vou falar um jogador no canto, né? Nem eu, nem ninguém pode fazer isso. Eu que eu digo, né, quem está na minha função, ninguém pode fazer isso. A qualquer conversa, se houver, tem que ser com o treinador e quem ele habilita para isso. Porque eu também falava para ele, porque ele me habilitava a isso. Isso aí nós já tínhamos esse entendimento. Que eu poderia falar alguma coisa, porque ele me autorizava, com ele. Então, ele vai sempre ter alguém que ele vai confiar para ouvir alguma coisa, e acabou. Realmente, você vê hoje uma bagunça, uma coisa que fica quase impossível. Só que quem vai pagar o pato é o técnico. Se der errado, quem paga ele. Vai para conta do treinador. Não tem jeito. Ô, Celso, como é que você enxerga tudo isso? Repete, por favor, dá uma picotada aí. Como é que você enxerga todo esse cenário, a qual o Gaúcho e o Marquinhos discorreu? Não entendi novamente, Lenilson, desculpa. Como é que você enxerga toda essa situação ao qual o Gaúcho e o Marquinhos discorreram? Cara, é assim, eu vi o Marquinhos falando aí até citou o Jorge Jesus, e na questão do que você falou, né, que ele impõe aquilo que ele deseja. Eu acho que tem que ser o que ele quer, mas eu vejo que ele teve, aqui pelo menos no Brasil, gestão de grupo, né, cara? E o Gaúcho, por exemplo, um treinador que isso. Não adianta o cara saber muito sabe de coisas teóricas, mas não tem a gestão do jogador. O Gaúcho sempre falava o seguinte: quem joga a bola é o jogador. Lá dentro, quem vai resolver é o jogador. Então não adianta você ter um grupo que você não tem nas mãos, cara. A parte tática, a parte de convívio, a parte de técnica que vai instruir, tudo bem, o preparador físico, isso aí, mas se o cara não tiver gestão de grupo, meu irmão, todo trabalho é jogado por água abaixo. Jogador é inteligente, né? Eu sempre ouvi isso, eu estou falando sempre do Gaúcho, porque assim, sempre me aconselhou, falava sempre comigo, eu sempre ouvi muito. Eu vou até cortar aqui para contar uma história lá do América Mineiro. Ele me levou para o América Mineiro. Então, eu estava voltando a jogar futebol, cara. Eu estava, assim, ainda meio que mancando, né? Pô, depois de 4 cirurgia, cara, imagina. Eu ainda mancando, voltando naquela parte, saindo. Aí ele botar me levar para os jogos. Pô, e eu entrando nos jogos, Renilson, pô, Marquinhos, arrebentando nos jogos. Pô, e, né? Lembra disso, Gaúcho? E aí a gente foi. Claro, terceiro, lembro, quarto jogo. Falei, calma aí. Terceiro, quarto jogo. Lembro. Quarto jogo cantando, Lenilson. Aí a torcida começou, né? Pô, tem que botar o Celso e tal. Aí eu já bolado, né, cara? Eu falei, pô, Gaúcho, me trouxe pra cá, vai me deixar no banco. Aquela jogador juvenil que quer, chegar, quer jogar, tá bem, né? Quer jogar. Não, mas eu defini pra ele assim, ó. Agora tá legal, estou pedindo você, agora tá legal, agora tu pode ir, vai embora que é o cara. Eu preparei ele. Calma aí, é comigo. Deixa a torcida de pedir, agora tu vai, agora responsabilidade. Não, entrega pros caras. Eu lembro disso. Pô, então, se o cara não tem, entendeu? Aí, caraca, quem que eu fui, cara? Pô, tá olhando um todo, entendeu? Então, se o treinador não tem isso, cara, lógico,
que tem muitos treinadores, Lenilson sabe, você sabe disso, cara, maldosos, cara, tem outros interesses escusos a isso, cara, que atrapalham muito um grupo, atrapalham muito a carreira do jogador. E aí, aqui para falar que os treinadores brasileiros estão pagando o que estão pagando hoje. Porque há tempos atrás, é o que eu falo, eu sempre falo para os amigos aqui, já falei isso com o Gaúcho também, que por que o Jorge Jesus ele faz o sucesso aqui? Nenhum treinador brasileiro se pega o Flamengo, faz o que ele fez. Sabe por quê? Não é porque ele sabe menos, não. É porque não tem credibilidade, Lenilson. Porque se for botar um Arrascaeta no banco, se for botar o outro no banco, os caras não vão aceitar, pô. Se ele for botar um menino do juvenil para jogar titular, os caras vão falar assim, pô, o cara tá querendo ganhar dinheiro. Não porque o cara de repente é isso, mas é porque anos e anos e anos eles foram perder credibilidade por causa que... E não são todos, obviamente. Mas aí entram os treinadores que aqui estão. Então, hoje pagam um preço, virem treinadores estrangeiros, a ação desses treinadores, que eu também não sou contra, não. Cada um tem seu espaço. Mas hoje o futebol brasileiro paga o descrédito que esses profissionais vieram conduzindo até hoje. É a minha opinião sobre isso. Mas Celso, a informação que eu tive, né, a respeito do Jorge Jesus no Flamengo, ele fez o que o Gaúcho fazia, que o Joel fazia. Ele reuniu os mais velhos, conversou com eles, trouxe o grupo para eles e falou assim, ó, fiquem à vontade. Agora, faça o que eu quero que vocês façam. E aí o jogador compra, você sabe disso. Se você tem um treinador que sabe como lidar com você, que conversa com você, te dá credibilidade, te dá a liberdade para viver, porque essa é a realidade, você sabe o que eu estou falando, ô Celso, você vai jogar. E aí, você via que o time do Flamengo jogava alegre o tempo todo. Aí você vê, tanto é verdade que é isso, que na despedida do Rafinha, o Gabigol pergunta, quanto é que você gastou de churrasco? Se ele sabia quando ele tinha gasto de churrasco. Por quê? Porque era o que o Gaúcho fazia. O Gaúcho reuniu o grupo dele, ó. Sim, pô. Vai, quer ir? Vai. Sim, se aguenta, vai. Não vai ter problema. É isso aí. Agora, chegou lá amanhã, eu quero que faça o que eu quero. E foi o que ele fez aí, pô. Ele foi inteligente, ele fez isso, por isso que ele conseguiu ter o sucesso que ele tinha. Porque se chegar aí e querer botar norma, principalmente o jogador que é rodado, não vai. Porque Gaúcho usava uma coisa, Marquinhos, que eu gostava muito. Tem jogador que é vagabundo, não tem jeito. Meu irmão, faz as paradas, tá tudo certo. Se chegar lá amanhã e resolver, faz o que você quiser. Se garante, vai. Porra, se garante, vai. Pô. Mas é por aí, Lenê. É por aí, cara. Mas nem todos são assim. Eu sei que não. Diga, só Marquinhos. Corroborando isso tudo aí, o Gaúcho citou o Guardiola, né? Então muita gente faz uma fumaça da parte tática, mirabolante, não sei o quê, e o cara entrevistando ele perguntou: o que você vê, qual a sua maior qualidade, seu esquema, qual o seu melhor esquema? Ele falou: a coisa que eu sei fazer melhor é gerenciar pessoas, cara, o que o Celso acabou de falar aí. Perfeito. Perfeito. E o Roberto Carlos esses dias falou abertamente, posso falar porque o Roberto Carlos falou na televisão, que o Vanderlei Luxemburgo chegou no Real Madrid e quis tirar a reunião dos caras de véspera de jogo, o vinhozinho que eles tomavam. Pois é, passa aqui, foi no Canal 11 que passou, ele fazendo com o Vitor Bahia, a entrevista com o Vitor Bahia. Não deu outra, né? Ele falou, professor, não mexe na cultura dos caras. Deixa os caras. Aconteceu comigo na Arábia. Cheguei na Arábia, o Marquinhos estava lá comigo. E na Arábia eu falei, aqui, lateral direito com o zagueiro central, com a zagueiro lateral esquerdo, os dois goleiros juntos, papapá. Aí fiz a relação, bota esses caras aqui, papapá. Quando eu vi, tá todo mundo chorando no saguão, o time todo chorando. Vou largar meu amigo, meu amigo. Lembra, Marquinhos? Tem que botar os caras, pô, meu irmão. Goleiro brasileiro, pô, dorme na cama de prego, meu irmão, né? Vai em qualquer lugar, vamos com qualquer um, né? Pô, os caras cheios de... meu amiguinho. Vou mexer com os caras. Mas Deus, olha só, peguei pra galguinha, é com vocês aí, ó, vai. Dorme com quem quiser dormir aí. Aí cheguei lá, pô, tá botando
pô, esses cremes, né, tudo nos pão, né? Eles comem tudo, tomam Coca-Cola. Eu falei, olhei aqui, meu Deus do céu, rapaz. Jogo daqui a 2 horas. Aí o Mendes falou, coach, no problem, coach, no problem, pô. Eu chutei o pau da barraca, né? Não, bota o coach. Tem que ir, tem que ir. O atacante... Os caras comiam tudo aqui, tudo errado, Marquinhos, mas não adianta. O atacante, Lenilson, qual é o nome dele? Você vai conhecendo os caras, né, bicho? Nosso atacante era titular da seleção da Arábia. Como é o nome dele? Eu queria fazer uma colocação, que é o seguinte. Eu acho que o Abel Braga pagou um preço muito caro por uma coisa que... a palavra que ele não soube lidar não é isso. O que aconteceu é o seguinte. O Flamengo começou a contratar aquele monte de jogadores, né? E os caras chegando como estrela, né? E aquilo foi entrando em baixa. O time não andava. E os caras, cheios de beicinho, para tirar esse, tirar aquilo que o Celso falou agora há pouco aí. Arrascaeta no banco, Diego no banco, isso aqui é confusão, né? Já começou a melindrar aquelas cobra, né? Que eu não sei se tem muito veneno, tá entendendo? Mas cobra, né? Então, o que aconteceu? Aquilo ficou engraçado, né? E o Abel ficou como o boi de piranha, né, meu irmão? Vai você na água, meu irmão, né? Vai você na água. Botaram o Abel no água e botaram tudo na conta do Abel. Quando vem o Jesus, ele vem com todas essas cobras venenosas com pouco veneno. As cobras estavam tudo quietas. Entendeu, mano? Eu lidei com grupos assim, cara. Eu cheguei no Atlético Mineiro, eu fiz isso, pô. Porque às vezes parece que o cara é, mas o cara não é não, cara. Tá entendendo? Aí quando eles recolheram e obedeceram o velhinho português, que o velhinho chegou lá com aquela dinâmica dele, o primeiro jogo que ele fez foi contra mim. Eu, técnico do Madureira, um jogo passou na Fox, um jogo lá na Gávea, o primeiro jogo dele. Foi Madureira e Flamengo, na Gávea, um jogo treino. Primeiro jogo do Jorge Jesus. Isso. Uhum. Foi 3-1 o jogo. Um jogo complicado, um joguinho bom. Aí eu digo o seguinte, os jogadores todos, não é que fecharam com ele, não. Os jogadores estavam precisando sair do buraco, tá entendendo? Eu fui boleiro, cara. Joguei em time grande muitos anos, né, cara? O negócio apertou, ficou ruim para todo mundo. Aí se juntaram e, de fato, jogadores bons, um time bom, cara, um time bom. Uniu, foi. Agora, já tá todo mundo com veneno agora. Todo mundo tem veneno. Chegou o espanhol. O espanhol tá sofrendo. Verdade. O espanhol tá sofrendo. Agora só tem veneno de novo. Tem que tomar umas pancadas para ir lá pra garagem. Tá entendendo? Para voltar a boa. E tem que chegar em chicotada, né? Chicotada legal. Para aí, vem cá. Essas cobras não tem veneno não, meu irmão. Mas estão perdendo para esse aqui, perdeu ali, perdeu aqui. O que é? Né? Para pegar o time de novo. Porque, de fato, é um time forte. Não tenha dúvida. Mas é um time que já subiu no tijolo de novo. É verdade. Então vai patinar. Entendeu? Ô, Galchão, né? Galchão, tem perguntas aí. Embaixo e enquadrou os caras, os caras foram, entendeu? Ô, Galchão, tem pergunta aí. Tem pergunta aí, ó. Gaúcho, o time do Renato Gaúcho joga pra frente? Joga. O Renato, desses treinadores aí, é o que, no que eu vejo de futebol, ele não se preocupa muito com a parte defensiva, tá? Não chega a ser um Tele, né? Não chega a ser um Didi, né? O Didi foi meu treinador, passei um período pouco com o Didi no Botafogo, mas o Renato joga para frente. O Renato ele tem um cuidado relativo do meio para frente, sabe? A parte defensiva ele não se preocupa muito, não. Ele joga para ganhar o tempo todo. O Renato é ousado. O Renato é um treinador ousado. E essa pergunta agora aí? E essa pergunta de agora? Deixa eu ver. Tem que botar o óculos aqui que eu sou. Aí, Marquinhos. Vamos aqui. Essa pergunta é boa, hein? Pô, era campeão. Eu, Chico Portela, Moisés, caraca, porra. Aranha, meu Deus do céu, isso é muito tempo. Eu fundador lá junto com o Moisés, com a galera, todo o Alfinete, Renê, eu. Imagina essa galera de calcinha e sutiã. Alci Portela, Alci Brito. Caraca, Paulo Lumumba, meu Lumumba, porra. Claro que sim, porra. E o Marlo disse que quem é o mito
Não é o Dedé, é o Gaúcho. Pô, legal, legal. Mas então, quando você pega um grupo que você tem de onde tirar, é fácil. O Celso trabalhou comigo, você trabalhou comigo, no Marquinhos, né? Eu falava pro Marquinhos aqui, ali vai ser para treinar ali. Eu não vou ficar falando o nome aqui, né? Porque aqui esses caras vão treinar na areia ali, né? Esses aqui vão ser os caras que vão levar a nossa comida para casa, pô, entendeu? Isso é o futebol. Tem que ter esse olho para ver isso, cara, né? É a mesma coisa quando tu pega um time como o Flamengo hoje. Alguém tem que ficar de fora, meu irmão. Agora você tem que ser um cara muito honesto, duro e forte nas decisões, né, cara? Para você fazer isso andar. Senão você fica. Como o Abel começou a chegar jogador, o Abel não atentou, não ficou ligado nisso, né? Que aí começa a ter as insatisfações, as opiniões, a imprensa, né? Que hoje todo mundo, todo jogador, qualquer jogador tem assessor de imprensa, né? Meu irmão, a carga é pesada. Se você não fazer o que o portuguesinho fez, andar no campo e gritar com todo mundo, xingar todo mundo, é mister, meu irmão, é mister. Aqui tá tirando os caras, organizou. Mas é a realidade, pô. É a realidade. Entendeu? Os caras vendem. Celso... tudo é vendido hoje, né, Leandro? Você vende a imagem, né? É verdade, é verdade. Ô, Celso, como é que foi sua passagem aqui no Salgueiros? Por onde? Aqui no Salgueiros, aqui em Portugal. Então, cheguei na temporada 98-99, né, cara? O time do Salgueiros é um time que sempre brigou para se manter na Primeira Liga, né? E, assim, eu fui fiz 15 gols, se eu não me engano, na temporada, na época. Eu fiz 15 gols na época. Durante as 7 primeiras rodadas da Primeira Liga, aí eu era o artilheiro, né, na frente do Jardel, inclusive, Jardel que, né, o artilheiro dos artilheiros aí na Europa. Mas depois nosso time, obviamente, não teve uma consistência aí caindo, mas manteve ali. Foi uma passagem muito boa. Eu me arrependo, Lenil, de ter permanecido aí. Eu recebi uma proposta aqui do Internacional de Porto Alegre, eu resolvi voltar para o Brasil. Outras propostas aí, até mesmo acho que do Osasuna aí da Espanha, do Braga, de Portugal, e quase eu fui para o Sporting, porque eu também jogava o time, o Deco foi para o Porto e eu iria para o Sporting. Mas houve um problema aí entre empresário, presidente do clube, mais um outro empresário que me levou, inclusive o João Mendes, que era o empresário do Deco, estava envolvido. São coisas que acontecem no futebol, eu não pude ir para o Sporting. Mas aí eu retornei para o Inter também, né? Quando apareceu a proposta do Inter, eu não pensei. Mas hoje eu me arrependo, eu deveria ter ficado aí mais tempo. Gauchão, Celso e Marquinhos, uma pergunta aqui rapidinho. Essa pergunta eu acredito que é uma pergunta importante e vocês vão poder discorrer bem. Eu fiz essa pergunta para o Roberto Dinamite e para o Giovanni, quando eles participaram do nosso programa. Cadê o camisa 10? E por que nós não temos mais um batedor de falta? Nós estamos há 4 anos sem a seleção fazer um gol de falta. O que está acontecendo? Quem responde primeiro? Pode, Marquinhos. Fala você, Marquinhos. Fala, Marquinhos. Fala você, então. Marquinhos. Vou falar. Fala você, Marquinhos. Antes de falar, vou mandar um abraço para os amigos que estão escrevendo aqui. Robson, Maír, Fernanda. Teve um aqui que eu não consegui identificar. Fernanda é uma prima que mora aí em Portugal. Está aí com a família. Pô, legal aí. Mas, então um abração aí para o Robson, Maír, pessoal. Mas, Lenilson, eu ontem estava falando isso com meu filho, assistindo o jogo aqui do Bayern com o PSG. Então eu converso muito com ele, e ele gosta de conversar, ele gosta de... É o Vidal, né? O Vidal, teu filho, o Vidal? É, o Vidal. e essa ausência do 10 foi um dos assuntos que nós comentamos. Teve outros assuntos, porque a base, eu vejo muitos problemas na base hoje, principalmente no futebol brasileiro. Até um rapaz fez um comentário ontem no Face, o Alaba jogou ontem de zagueiro, no jogo, né, pelo Bayern, tem 1,80 m o Alaba. Se fosse fazer teste aqui no Sub-15, seria reprovado, porque não tem, iriam dizer que não tem altura. Entendeu? Então são conceitos que estão prevalecendo
na base e que estão acabando com determinadas coisas. Uma delas é o camisa 10. O Gaúcho citou o Guardiola, né, o Barcelona. Então, o Barcelona teve alguns anos aí de predomínio. Então, incurtiu na cabeça de todo mundo a coisa do toque-toque. Junto com o toque-toque, como é que se faz esse toque-toque? É campo reduzido. Então, você vai em 20 clubes hoje. Posso falar 20 clubes hoje? Se não fosse a pandemia, tivesse treino hoje à tarde, os 20 estariam fazendo um campo reduzido com todas as crianças. Aí, se for amanhã, também é campo reduzido. Se for depois de amanhã, também é campo reduzido. Então, fica uma coisa de todo mundo fazer uma coisa só, privilegiando certas coisas. O atacante só serve se for gigante. Se o atacante não tiver 1,85 m, 1,90 m, 60 de bíceps, não pode jogar. Eu vou falar uma coisa aqui, viu, Marquinhos? Desculpa aí. Eu vou torcer pro Toni Kroos, o alemão, ser treinador mais rápido para ter a bola longa. Que ele vai ser um treinador de bola longa. Vai acabar esse negócio de toque-toque. Não, o jogador grande não pode jogar? Claro que o jogador grande pode jogar. Mas não é só o grande que pode jogar. Né? Não tem nada a ver o tamanho, não tem nada a ver. Então são coisas que estão prevalecendo. O treinamento é um só. Criar o perfil de jogador. Desde quando o futebol, o jogador tem perfil? Criar o jogador de futebol aqui no Brasil, na base hoje, esse tem perfil de lateral, esse tem perfil de atacante, esse tem perfil de zagueiro. O futebol brasileiro nunca foi isso. Mas, Marquinhos, só uma pausa. Mas é porque não trabalha. Só uma pausa, Marquinhos. O Dirceu Lopes, tinha perfil de quê? Marcos, só uma pausa. Mas só uma pausa. É porque não se trabalha mais ninguém no futebol que tenha a capacidade de enxergar como o Gaúcho enxerga, como outras pessoas, como o Newton Mota, que era do Vitória. Esses caras enxergavam, viam. Sim, faz muita falta, com certeza. Não tem mais isso. Com certeza. O canal Brasluz aí, o cara botou aí agora aí, ó. Olha aí, o que ele tá dizendo. Aonde que tem base no Brasil? Tem um grupo de empresários que administram a formação. Base no Brasil é ilusão. Pô, ele tá mentindo? Não. Infelizmente, não. É uma realidade. Então, o número 10, o 10 que a gente conheceu, era o quê? Criatividade, né? Uhum. A base do 10 é a criatividade, é o talento. Mas o treino é só campo reduzido, é só 2 toques, toque. Não pode acontecer, lógico, sempre existiu, aliás, esse treinamento. Mas não pode ser só isso, né? Tem que ser uma parte do trabalho, né? Só o toque. Como é que você vai fazer um camisa 10 assim? Onde ele vai botar o talento dele para fora? O Paulinho de Almeida falava assim. Como? Viu, Marquinhos? Oi. O Paulinho de Almeida falava assim: vocês são tudo operários. O Mendonça joga de terno, dá a bola para ele. Não, e você vê até em muitas seleções. Dá a bola pro Mendonça! Dá a bola pro Mendonça! E você vê em muitas seleções, em alguns times, esse privilégio de alguns jogadores que tem que ter. Aqui no Brasil o cara é perseguido. O próprio Neymar, quantas vezes eu vi ser perseguido? Verdade. Celso, por que nós não temos mais aquele meia clássico e não temos mais o batedor de falta? O que você atribui a isso? Olha só, eu vou até história está no profissional do América Mineiro, que é o mais valorizado do clube, que é quando eu estava trabalhando de coordenador da base, lá do América Mineiro, em 2011, o Mateuzinho era muito, muito pequeno mesmo, o franzino, porque para ele era muito diferenciado em relação a tamanho. Mas também no futebol ele era muito diferente, cara. Ele pegava os moleques do dobro dele, ele deitava e rolava. Surgia dos professores lá da base, do sub-14, sub-15, que teriam que dispensar o Mateuzinho porque ele não tinha tamanho. A idade dele, aí fizeram um estudo no pulso dele, fizeram outros estudos lá, que futuramente ele não iria crescer. Aí eu só ouvi aquilo, cheguei no presidente e falei assim, aqui na base, que eu quero implantar, e o presidente falou, não, você tem carta branca. Eu cheguei nos professores e falei assim, a partir de hoje, cada jogador que for avaliado aqui na base,
não importa o tamanho dele, eu quero que vocês olhem o talento. Deixa aí, pare 2, 4, vier fazer teste. O cara, você vê que o moleque sobressai a outros, deixa ele aí. Mateuzinho, deixa o Mateuzinho, vai ser um jogador do América futuramente. Mas não vai crescer. Falei, vocês estão querendo adivinhar o futuro agora? Então faz o seguinte, nós não queremos jogador para cá. Esse é o papel da base, pô. O papel da base é com que esses jogadores cheguem daqui a 4 anos, 5 anos, sejam profissionais. Vocês querem que o garoto, tirar a conclusão do garoto agora? Então, aí nós estipulamos na base que não importava 4, 5, tivesse não é grande, não suporta o tranco, não suporta a parte física, mas deixa eles, nós não queremos eles agora não, nós queremos ser de talento lá em cima. É para isso que a base precisa. Para aqueles que não têm ainda um preparo físico, quem pode falar disso, vai se trabalhar 5 anos para trabalhar esse moleque fisicamente para ele chegar no profissional, porque talento ele já veio, o que o Gaúcho falou, já veio cobrinha, já desde lá de baixo, pô. Então os caras parecem que não querem trabalho, entendeu? Ah, não, já está adivinhando que o moleque não vai. Aí hoje vejo o Mateuzinho aí, já treinou com a seleção brasileira, é valorizado, parece que agora vai ser negociado, tem 2 clubes da primeira querendo o garoto. E se o pessoal menino? Então, há muito disso, sabe, Lenilson? O talento, essas coisas, está sendo deixado de lado. Está sendo deixado de lado, você havia sobre a falta aí. O Gaúcho já falou sobre isso, é muita informação, pode treinar mais, não pode dar algo mais, porque vai ter contusão. Né? Eu acho que a ciência é muito bom, contribui muito, mas ela não pode estar acima do futebol, cara. O futebol, pô, mas se você não deixar o cara não vai mais jogar por causa da ciência. A ciência é para ajudar, não para atrapalhar. Gauchão, vamos lá. Antes de você responder sobre isso aí, olha o que o Marlon Félix colocou aí, ó. Meu filho tem que bater na mão do Gaúcho. É um sonho. Eu sonho. E olha, o filho desse rapaz aí, eu conheço bem, desde que ele tinha 12 anos de idade. Ele disputava algumas competições a qual eu realizava de futsal. E ele, toda partida que ele jogava, ele fazia gol de falta. Todas. E ele tem treinamentos no YouTube que ele bota a camisa e fica seguidamente acertando a camisa. Sim. Esse menino é um talento absurdo. Só que ele bate nos clubes e acontece o que o Celso falou. Você é muito franzino. Apesar de que agora ele está bem mais forte. Mas sempre aconteceu isso. E ele passou pelo Vasco, esse menino. O cara por que Marquinhos falou uma coisa que eu gosto de pegar as coisas para poder usar como a realidade de um time como o Bayern de Munique, né? Um exemplo. Alaba. Esse jogador, ele tem 1,80 m, mas os caras acharam, né, uma situação para ele proteger mais o time pela velocidade dele por dentro, tá entendendo? Então, eles não estão preocupados com a bola parada, que aí na bola parada vem lá o Miller, que é alto, os caras altos para defender. O Alaba, ele é a segurança do time na recomposição de velocidade contra o time do Bayern de Munique. Então, adaptaram ele por dentro com o David pela esquerda. Então, ficou um lado veloz ali, tá entendendo? E não estão usando a estatura dele. Mas isso tudo são coisas que você tem que aplicar. Passarela foi um dos maiores zagueiros do mundo e tinha 1,78 m, né? Então, isso são coisas que você tem que aplicar com o que você tem. Mas o futebol, voltando lá à falta que você falou de bater bola parada e o camisa 10, no juvenil do Vasco, na época, eu batia com a perna esquerda, bola parada, e batia com a perna direita. Entendeu? Para alguns vai ser novidade eu falar isso aqui, né? Mas o cara armava a barreira para a perna direita, eu ficava na perna esquerda e largava um pombo de esquerda. Entendeu? O cara armava para lá. E eu bati muita falta no juvenil. Né? Na época era sub-20, mas eu tinha 17 anos. Né? E subi logo profissional. No profissional, o Roberto Dinamite virou o cara. Né? Então, eu nunca mais treinei falta. Nem falta eu treinava. E eu lembro muito bem, o meu falecido sogro me cobrava muito isso. Porque só o Roberto vai na bola, tu batia igual a ele, não sei o que, o Haroldo. O cara é o cara, rapaz. O cara é o Dinamite, cara. Deixa o cara lá, rapaz. Fazer o que lá, cara? Pô, o cara é... Não vai bolar, mas vai lá. Tu tem que chutar também, que ele sabia que eu chutava, né? Mas acontece que você já tem um representante, pô, campeão, né, cara? É o cara...
Mas, Gaúcho, só uma pausa. No programa que ele participou, a gente abordou essa pergunta e ele falou o seguinte: eu treinava sem faltas quando terminava o treinamento. Sim. Pois é, o Zico também, eu trabalhei com ele, relatava também sobre isso, Zenon e tantos outros. Hoje em dia se tornou proibido. Tudo bem, a cobra, como você diz, os cobras chegam e falam mesmo, vou fazer, pronto, acabou. E ninguém se mete. Que é o caso do Neymar. A gente viu o Neymar treinando antes do jogo contra o Bayern. Mas nós sabemos que tem outros jogadores que têm talento, mas são proibidos de fazer isso. Fico à distância. Tudo que tu falou aí, eu admiro. Todos esses caras eu admiro o Roberto, principalmente, que o Roberto foi meu parceiro de quadro durante 10 anos, né? Jogamos juntos um monte de tempo. Mas o cara que eu vi mais treinar falta na vida foi Nelinho. Nelinho! Eu joguei com o Nelinho. O Nelinho treinava falta quase do meio do campo, cara. Ele chutava, eu acho, umas 1000 bolas. E chute forte, não era negócio de colocado, não. Então, mas o que hoje as informações, voltando, que é importante, a ciência é importante, sem dúvida. Mas tem várias informações hoje, né? Edemas e não sei o que, de secar, de não sei o que, papapá, pupum. Aí o jogador fica meio à margem, tá entendendo? Não vai lá bater a bola, né? E eu não gosto de entrar nisso aí, é uma área que não é minha, eu não tenho conhecimento disso tão profundo para falar da parte de ciências, né? Que é uma coisa que não é a minha praia. A minha praia tem que ter chuteira. Aí é a minha praia. Agora, quando você pega um jogador de futebol que ele está habituado a fazer isso desde garoto, eu acho que ele não vai ter qualquer tipo de problema no decorrer da carreira dele. Aí o Marquinhos, na área que ele tem mais conhecimento do que eu nisso aí. Eu acho que é uma questão de você ter o mínimo possível de um treinamento para você ter uma noção, né, nessa batida de bola. Você tem que chutar, não pode chutar 15 bolas, 40 bolas, como chutava o Roberto e Zico, mas chuta 6, chuta 7, né? Tem que chutar. Para você pegar uma distância, você tem que chutar. Pegar a batida na bola, isso é fundamental. Eu acho que é uma questão de... questão de informação, de informações para você diária, né? Isso é uma coisa que eu acho que é mole. Agora, sobre o camisa 10, eu fiquei contente de ver o Neymar por dentro, tá entendendo? Eu fiquei contente de ver o Neymar mais por dentro no campo. Mas quem criou isso aí, quem começou a criar isso aí tudo, para mim, um dos maiores gênios do futebol, para mim, eu acho que um dos maiores jogadores de bola que aconteceu, e os caras, tudo que eu vi aí, desses mais novos, é Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que ninguém jogou no nível do Ronaldinho Gaúcho. Eu digo de jogar bola, né? Tá? Usar a arte, usar a força, valente. O Ronaldinho é um negócio diferente. Mas ele lá na Espanha, ele foi pro lado do campo, né? Ele saiu daquele 10 ali por dentro, tá entendendo? Ele foi pro lado do campo. Aí todo mundo começou a vir por aí, tá entendendo? Aí o Neymar foi pelo mesmo caminho, os caras tudo pelo lado de campo, né? Hoje o Neymar está jogando mais por dentro. O Neymar está vindo mais para dentro. Eu acho que o Neymar por dentro vai virar um baita de um jogador, tá entendendo? Porque ele é um camisa 10 que encosta lá no 9, forte, tá entendendo? Agora ele tem que se adaptar, né? De uma forma mais rápida um pouquinho para jogar de costa mesmo, que ele é um baita de um jogador, indiscutível, para ser talvez o melhor do mundo aí nos próximos 2, 3 anos. Eu acho que o Neymar vai chegar muito bem jogando por dentro no campo, mais centralizado. Eu acho que vai ser o nosso grande camisa 10 no futebol brasileiro, porque eu não vejo ninguém no Brasil jogando nessa função, tá entendendo? Com grande... Não tem. No Brasil não tem. Estão todos jogando pelo lado, porque no lado você fica pegando a bola livre para poder jogar, né? Você joga sem marcação individual, né? Você fica no canto do campo lá, pega a bola e vem jogar. Agora, jogar de costa ali é mais difícil, mas o Neymar tem condição de jogar e vai jogar muito ali por dentro. Boa. Eu ia falar, Lenilson. Diga, Marquinhos. A respeito do treinamento de cobrança de falta, né? Você pode achar um meio termo. Não é mais possível bater 40, 50 vezes por dia? Eu vou te dar um exemplo. O próprio Gaúcho implantou isso na Copa São Paulo, que nós fomos campeões em 92. Em todos os treinamentos nossos, desde o primeiro dia de treino, todos os jogadores bateram um pênalti. Era o seguinte, acabou o treino, ia um goleiro para cada gol,
o jogador batia o pênalti Também de um lado. Marquinhos. Também de memória, Marquinhos. O jogador batia o pênalti de um lado. 40 anos, rapaz. 30 batia anos. O pênalti do outro e ia para o banho. Ou seja, quando nós chegamos na final, e a final foi decidida nos pênaltis, todos estavam super treinados. Nós não precisamos, e ninguém precisou treinar 10 vezes na véspera, porque todo dia todo mundo batia 2 pênaltis. E tem um detalhe, Marquinhos. E além disso, nós sabíamos assim, exatamente quem bateria bem. E não deu outro. Tem um detalhe. Você lembra, Marquinhos, que eu falava assim, olha só vai ser um pênalti, encerrar tá morto, hein? Exatamente. Só tem um, cara, não tem que bater 10, não. Vai bater 10, vai consagrar o goleiro, vai perder um monte. É um só, mata o goleiro, acabou. E ainda vou dar um detalhe do lance final. O René era o auxiliar. Nesse momento das batidas de pênalti, quem ficava lá apitando era eu e René, de um lado e do outro. E aí o Gaúcho fez a escalação e o grande jogador, Valdir, né, o Valdir Bigode, artilheiro, se ofereceu para bater. E eu e René, que ficávamos lá no apito dos treinamentos, falamos, Gaúcho, bota o Fábio, que era o zagueiro reserva. Fábio feio. Pode botar o Fábio como quinto para bater. E o Gaúcho, competente e confiante nos auxiliares, não botou o Valdir, botou o Fábio bateu o 5º pênalti e nós fomos campeões. Agora, o Valdir foi o artilheiro da taça. O Valdir foi o artilheiro da taça. Foi artilheiro, hein? O Gaúcho tem uma coisa interessante. Antes disso, o Wilson Toledo, que é amigo de vocês, né? Que o Wilson tá mandando um abraço para vocês. Sim, abraço pro Wilson. Obrigado, Wilson. Obrigado, irmão. Um beijo para a Aninha aí, que falou comigo também. Aninha, um beijo. Obrigado, Wilson. Fica com Deus. Um grande abraço, amigo. Tem que participar com a gente aqui também. Vou te mandar uma mensagem depois. E Gauchão... Ô, Lenilson, o Wilson, eu me tornei primo do Wilson. Casei, minha esposa é prima da esposa dele. Que top. Da família. Olha só, o Gaúcho tem uma coisa interessante nessas questões, né? Como eu estava falando anteriormente, ele antevia sempre o que ia acontecer. Em jogos que seria daqui 3, 4 semanas ou para frente. Celso também sabe disso. E ele falava, olha, vai acontecer assim, 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 assim. Treina assim, 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 assado. Se não fizer assim, vai chegar na hora. Não dá problema. E acontecer. A casa vai cair. E no nosso time do Bom Sucesso, tinha um jogador que achava que era o André, que era muito bom jogador. O volante. E o Gaúcho sempre avisava ele as coisas. Mas ele achava que tu não é cobra, tu é minhoca. Vai me enganar de novo. Eu já sabia. Tinha que dar uma voltinha, dar um passe de 3 dedos, aí a casa caía. É verdade. Olha, gente, a gente está quase terminando. Que privilégio, que privilégio ter o Celso, um cara que eu tive a oportunidade de conhecer, tive lá no sítio dele, na casa dele, jogamos futebol lá com um cara que eu considero como irmão, que é o André. Foi um grande futebolista que nos deu muita alegria, um grande profissional, exemplo para muita gente, e é exemplo até hoje como homem, né, acima de tudo. Então, obrigado pela oportunidade que você está me dando de estar participando aqui do nosso programa. Espero contar com você outras vezes. Isso aí. Eu vou falar para vocês o seguinte. Não. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Diga, meu padrinho. Pode falar. Falar um negócio para vocês aqui. Dizem que o jogador... Essa é uma frase do Di Stefano, né? Di Stefano falou isso. Que o jogador de futebol morre 2 vezes. Ele morre uma quando deixa de jogar futebol e depois morre de verdade. Eu já morri 2, porque eu tive 2 paixões. Primeiro jogar bola e depois ser treinador. Agora eu vou morrer a 3ª vez. Eu vou morrer 3 vezes. Eu vou ganhar do Di Stefano. Porque tudo que eu fiz no futebol, eu fiz com alegria, com prazer, me diverti o tempo todo, como jogador e como treinador, entendeu? Me diverti. Ô Gaúcho,
O Ari lembrou de uma coisa aqui que você falava a verdade. Você falava o seguinte... A sua frase era: vai dar merda, vai dar merda. Isso vai dar merda. Eu lembro disso, Mas meu irmão, eu tô vendo o problema de longe. Uma vez, nós estávamos no jogo, eu falei assim, aquela bola vai entrar, Renê. Lembra? Que eu não vou falar o nome, não. Aquela bola vai entrar, Renê. Renê, não, Gaúcho, está muito longe. Vai entrar, Renê. Mas no futebol foi só alegria, cara. Eu quando eu vejo o Celso, Marquinhos, você, pessoas que, né, que a gente conviveu durante um bom período, até hoje, né? Claro que a gente não está mais de frente na bola, né? Mas a amizade continua. Mas o futebol é uma coisa, cara, que não sai, né, do meu corpo, né? Não sai, não adianta que não sai. Mas são momentos assim que você tudo eu lembro, né? Tudo que passou como jogador, como treinador, tudo eu lembro, tudo vem toda hora na cabeça. E é uma alegria muito grande de rever os amigos, né? Ver todo mundo bem, graças a Deus, com saúde, né? E a gente atravessando esses problemas todos que nós estamos atravessando no mundo inteiro de saúde, né? Problema brabo mesmo de saúde no mundo, né? E nós aqui numa caminhada aí, e buscando outras coisas e tentando o tempo todo fazer o melhor. Fiquei muito feliz pelo dia aqui que nós estamos passando aqui. Esse momento aqui tá marcante mesmo, tá ficando cada vez mais sólido, né, na verdade da bola. É uma coisa muito legal. Gauchão, é público, né? As pessoas que convivem comigo sabem da admiração, o carinho e a gratidão que eu tenho por você, né? Eu jogando uma pelada num clube na Barra da Tijuca, você me viu brincar com vocês e me levou para estar fazendo parte do seu grupo e, consequentemente, me tornar parte da sua família, né? Convivi na sua casa, sou amigo dos seus filhos, considero como minha família também. Então, são coisas que o futebol me deu. Eu não fui famoso no futebol, não ganhei muito dinheiro, mas o futebol me deu tudo que eu sou. Me deu dignidade, me deu caráter, me deu respeito e me deu amizade. E isso, para mim, nada paga. E, então, eu quero aproveitar aqui que eu sei que tem muita gente assistindo e muita gente ainda vai assistir. Agradecer a você de público por tudo que você fez por mim enquanto eu estive ao seu lado. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Lenilson. Obrigado, de coração. Obrigado. Valeu, meu irmão. Valeu. Beleza, meu irmão. Lenilson, Marco Ebert. Quero agradecer, né, o teu convite. Prazer assim, enorme estar com o Celso. Espero que todos os atletas que trabalharam comigo se sintam representados aqui pelo Celso, né? Um garoto sensacional, como todos que eu trabalhei. O Celso, além de tudo, um exemplo de superação para os garotos que estão começando aí, que às vezes vão aparecer inúmeras dificuldades. Então, a mais dificuldade que o Celso teve é difícil. E teve ali uma persistência, acho que ele, se eu não me engano, ficou quase 3 anos já como profissional lutando para voltar a jogar e voltou e venceu. Então, um exemplo. O Gaúcho, você falou muitas coisas, eu também não teria que falar há bastante tempo, né? Nós nos encontramos no futebol, ele me ensinou coisas assim, não só do futebol e da vida. O Gaúcho é um grande professor de futebol e da vida, né? Ele tem uma forma de viver que serve de exemplo para muita gente. Se seguisse, nem eu consigo fazer do jeito que ele faz. Gostaria até de conseguir, porque às vezes as circunstâncias não permitem, mas o Gaúcho tem algumas filosofias de vida muito inteligentes, né? Então ele vai chegar no terceiro final dele tranquilo, devido... Já pulei duas. Já pulou 2, mas vai chegar no terceiro final dele de uma maneira tranquila pela filosofia dele, que é muito inteligente de viver. Então ele é um professor de futebol que não poderia jamais se afastar. Eu acho que quem comanda o futebol tem que ter uma visão de trazer pessoas como o Gaúcho, que existem pessoas também, ex-jogadores, que estão fora dos campos, estão fora da base. A base tem que ter os professores, tem que ter o ex-jogador
Eu falo pro meu filho, pô, eu fico torcendo para ele encontrar pessoas, já encontrou algumas, mas que ele encontre no caminho dele, se ele realmente resolver conseguir ir em frente, pessoas que possam passar coisas que vão realmente ser importantes para ele. Porque 13 anos, 14 anos, vai ouvir de quem para bater numa bola, na hora de fazer um cruzamento, na hora de bater um escanteio, na hora de bater uma falta, na hora de um posicionamento? Não tem livro. Na verdade, não tem livro, né? São detalhes, pode ter até alguma coisa teórica ali, mas os detalhes não vai estar em livro nenhum. Então são pessoas René fala Fugum, René, Fugum. E uma das... Não tem Fugum, tem Fugum. O Gaúcho falou agora René, eu lembrei o que exalta também uma capacidade do Gaúcho. O René ficava dentro do campo, o René era auxiliar do Gaúcho, o René ficava dentro do campo. O Gaúcho falou, René, você pode fazer o que você quiser. O René ia para dentro do campo no treinamento e ficava junto com os zagueiros, orientando a defesa. Então, são coisas que isso mostra a competência do Gaúcho e a falta de medo, né? Porque tem treinador que tem medo. Não deixa nem chegar perto, não pode falar com o jogador, porque o cara tem medo. Acho que tem medo do outro superar. Então, René é uma pessoa que... Um exemplo também de profissional que teria que estar dentro do campo. Todos vão saber fazer tudo no futebol? Não, mas saber usar naquilo que pode ser útil, entendeu? Então, acho que, Gaúcho, não sei, né? Eu sei que é difícil. Nessa função hoje do treinador de mídia, né, é complicado, né? Mas eu espero que alguém tenha a visão de trazer você e jogadores como você para ajudar esses garotos que estão começando, né? Pô, aí eu não morri, então. Estou vivo ainda. Eu morri uma vez, então. Eu acho que a segunda morte pode ressuscitar, hein? Pois é, Fênix. Ô, Celso, suas considerações. Então, exatamente. O futebol também me terminou a minha formação, né? Eu entrei no futebol depois de uma determinada idade, mas terminou a minha formação. Agradeço tudo. Tive o privilégio de começar muito novinho, me tornei amigo dos meus ídolos, e comecei a trabalhar no futebol com 20 anos. Então eu peguei os meus ídolos. Gaúcho falou do Nilson Dias, do Mendonça, do René, ele mesmo. Então eu vi, né, na arquibancada, e de repente virei amigo. Estava sentado numa mesa, eu, Gaúcho, Jairzinho, Nilson Dias, Marco Antônio. Quer dizer, foi uma coisa assim para a minha vida sem descrição. E aí conheci essa garotada que agora já são coroas aí, como o Celso, né? Então, você, os clubes todos que nós passamos, além do Vasco, nós acabei com o Gaúcho do Bom Sucesso, do Atlético Mineiro, né? Gaúcho viajou com o time titular do Atlético Mineiro, eu dirigi o time B, dirigiu o Tafarel. Olha aqui. O Tafarel foi meu capitão no dia. Olha que privilégio, né? Então é muita história. A gente teria aí 2 noites para ficar contando história. Mas agradeço. Um abração pro Celso, um abração pro Gaúcho, um abração para você em Portugal. Beijo pro pessoal que assistiu aí, a Hanna que botou aí também, Robson de novo, todo mundo. Um forte abraço e um grande prazer. Obrigado, Lenilson. Celso, suas considerações. Lenilson, eu te agradeço, meu irmão, por tudo aí, pelo convite, por participar do lado dessas feras aqui. Gaúcho, ficou sem comentário. O Marquinhos falou aí da superação e tudo. A gente realmente foram quase foram 2 anos sem jogar futebol. Foi uma interrupção que eu tive na carreira. Mas graças a esse cara aí que está aí, ó, esse cara aí que não deixou parar. Pensei, tá, Marquinhos, porque a gente nunca supera essas coisas sozinho. A gente tem sempre alguém que Deus coloca assim do lado e fala assim, cara, tu vai adiante. Gaúcho, por ter me colocado no futebol, e depois quis Deus que ele me recolocasse no futebol. Eu saí de Seropédica, cara. Fui para Tijuca para falar para ele que eu não ia mais jogar. Eu falei, Gaúcho, não tô mais aguentando. Né? Gaúcho fala que foi a primeira vez que ele me viu bebendo cerveja. Parei com ele no bar. Eu falei, agora eu vou fazer igual você. Tomar chopp foi beber comigo.
Quando ele vem comigo, vai quebrar. Que furada, quebrou! Aí ia parar de vez. Opa, ia parar de ver, mas eu falei, cara. Não, não, rapaz. Vambora, vamos de novo. Vamos não vamos parar, não. Vamos embora. Vamos de novo. Pô, e ele me convenceu nesse papo a dar mais uma oportunidade para mim. Ele me convenceu a dar mais uma oportunidade. E tudo que eu fui na carreira, e ele falou comigo uma coisa que eu nunca esqueço. Ele falou: você vai entrar em campo agora, sendo que pode ser a última vez que você vai sair. Então, talvez ele nem se lembre disso, porque quando a gente bota isso, ele falou, o jogador ele tem isso. Quando você entra, cara, tu não sabe se você vai sair inteiro. Então você tem que dar o máximo ali. Aquele jogo ali tem que sempre ser como se fosse o último. E aquilo ali eu trouxe para a minha vida profissional, de fato. Depois da contusão, mais ainda. Eu falei, caramba, eu tenho que dar o máximo aqui. Então eu sempre trabalhei com seriedade, sempre foquei muito no trabalho. E a minha carreira, graças ao Gaúcho, Deus colocou ele, né, acima de todas as coisas, né, acima do futebol. E, obviamente, depois daquela cerveja, foi meu último copo de cerveja também, né? Ainda bem, graças a Deus. Graças a Deus. Me tornei pastor. Hoje eu sou pastor, né? Hoje, graças a Deus, estou há 25 anos no Evangelho, né? Um caminho diferente, mas que esse cara aí é a minha referência no futebol. O Marquinho fez parte dessa história como Vasco da Gama, por isso que eu nunca esqueço o Vasco. O Vasco é um clube que, assim, sou vascaíno, sou América Mineiro. Esses dois clubes eu não tenho como tirar do coração. E, assim, Lenilson, Deus fez isso para depois eu e o Gaúcho ser presos na Arábia Saudita. Nós fomos presos juntos. Falei, Gaúcho, a gente vai ser preso junto. Fomos presos na Arábia Saudita. Ó, rapidinho, Celso. A segunda vez que eu estive na Arábia com o Gaúcho, eu mandei ele embora. Falei, vai você, que ele queria matar um cara lá. Caralho. Vai que eu fico. Só para finalizar, no hotel, com mais de 15 camburão, rapaz, para levar a gente, porque a gente estava em Meca. A gente não pode entrar em Meca, cara. Os caras botaram a gente dentro de Meca. Verdade. 15 camburão para levar a gente. Que isso, cara? Fomos presos. Tá preso. Estamos aqui hoje. História. Entendeu? Tem que ser umas 10 horas de programa, né? Tem que ser. 10 horas de Tô vendo. Mas, se for falar da Arábia, aí hoje é só o futebol mesmo, né? Você, Maravilha. Quando eu estiver em Portugal, vou te procurar para a gente jogar um futebol e você por favor. Pode vir novamente jogar por favor, aqui. Por favor. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Lenilson, eu que agradeço. Meu filho me cobrou aqui. Quero só mandar um abraço para o Isaías aqui de Vila Isabel, tá? Beleza. Representando aqui o meu bairro atual. Um abraço. Valeu. Gente, eu quero agradecer a vocês mais uma vez, agradecer a todos que participaram. O Wilson, meu amigo, um grande abraço. O Jorge Siqueira, que está aí, Ari. Mandar um beijo para a Ana Sofia, pro filhão dela, Diniz. São duas pessoas que eu amo de paixão, são pessoas que são muito importantes aqui para mim em Portugal, têm me ajudado muito aqui. Um beijo a eles e a todos que participaram. Semana que vem estamos de volta. Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima terça-feira. Valeu, Lenil. Beijo aí, beijo para vocês. Um abraço. Tamo junto. Valeu.